Continuamos a nossa escola bíblica dominical e nesse momento nós passaremos já para a nossa lição, para a nossa revista. Creio que os irmãos estão lembrados, nós estamos estudando sobre qual mesmo assunto? Estamos estudando sobre escatologia. Escatologia é a doutrina que trata a respeito das últimas coisas, né? As doutrinas a respeito das últimas coisas. Semana passada nós terminamos a nossa lição sobre os últimos dias. E vimos então que os últimos dias já começaram, já faz um bom tempo que começou. Começou então com a primeira vinda de Jesus, e os últimos dias então se estende até o momento em que Jesus voltar. Com a volta de Jesus, nós temos então o último dia. Nós estamos vivendo os últimos dias, aguardando o último dia, né? Que é a volta de Jesus, juízo final e a ressurreição dos mortos. E, na sequência, a instauração do novo céu e da nova terra, ou melhor, no plural, né? Novos céus e novas terras, ou melhor, nova terra, só os céus que ficam no plural. Mateus 24 é o texto de hoje, apenas o verso 1 e o verso 2. Esse é o nosso texto básico. Irmãos que estão acompanhando aí em suas casas, pode abrir aí as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 24, creio que todos já encontraram. Título: Sermão Profético, a destruição do templo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Amém. Mais uma vez, oremos. Pai querido, estamos diante da palavra do teu Filho, Cristo Jesus, ali no Sermão do Monte. Um sermão voltado aí para a parte profética, sermão profético. Pai querido, sabemos, ó Deus, que essa primeira parte, exatamente esses dois versículos, essa profecia referente a não ficar pedra sobre pedra já foi cumprida. E nós temos, ó Pai, a plena certeza de que as demais profecias, principalmente, inclusive essas de Mateus 24, ainda não aconteceram, assim como ela foi cumprida ali, da maneira que Cristo falou. Ó Pai, sabemos também que as demais profecias serão cumpridas. E aguardamos, ó Pai, esse tempo com alegria, com expectativa, porque sabemos que no novo céu e na nova terra nós teremos uma vida mais plena e mais completa, uma vida também onde nós teremos o privilégio de vermos e termos Cristo Jesus de uma maneira pessoal, física, juntamente conosco. Obrigado e oramos em nome de Jesus. Amém. A nossa introdução lembra que esse texto que a gente leu, e todo esse capítulo 24, é um sermão de Jesus, chamado então de sermão profético. E ele trata exatamente sobre a queda de Jerusalém, mais especificamente sobre a derrubada do templo de Jerusalém, o templo que existia no tempo de Jesus, esse templo então que foi reconstruído na volta do povo de Deus, daquele tempo que eles passaram em cativeiro, eles voltam então para Jerusalém, e no tempo então de Esdras, como também Neemias, eles reconstroem esse templo, e depois, pouco antes aí do Novo Testamento, naquele período interbíblico, eles melhoram esse templo, realmente fazendo então desse templo uma bela construção,
Em um desses sermão profético, é colocado de forma bastante clara, se referindo a essa mesma situação aqui, esse mesmo momento, onde os discípulos estão assim, extasiados, dizendo: ó Cristo, olha que beleza, olha que construção, mas realmente vai ficar nenhuma pedra sobre alguma pedra? Será que realmente isso vai acontecer? Vai acabar tudo? E a afirmação de Jesus é exatamente essa, que pedra nenhuma ficaria sobre pedra na construção desse lindo e belo templo do tempo de Jesus. Meus irmãos, a história então endossa a veracidade dessa profecia bíblica de Jesus, nos mostrando que esse fato então da queda de Jerusalém e da queda, derrubada do templo, realmente aconteceu. Diz então o autor na introdução, desse modo: o cumprimento das predições bíblicas do passado é a certeza de que as demais profecias se cumprirão no futuro. Segundo parágrafo, lendo aqui na nossa lição, na introdução, diz: neste estudo veremos o cumprimento da profecia de Jesus na destruição de Jerusalém e suas implicações práticas para a nossa fé e entendimento da doutrina das últimas coisas. Além disso, buscaremos respostas à luz do texto básico para os seguintes questionamentos: qual o significado da destruição de Jerusalém? Quais dados históricos aponta para a veracidade das profecias? Onde estaremos na eternidade? Tais perguntas são essenciais para que compreendamos corretamente o discurso escatológico de Jesus. Vamos então para os nossos tópicos. Primeiro tópico: sinal da destruição do mundo. É verdade que o povo tem muito medo, muito temor do tal fim do mundo. A ciência, ela também tem falado sobre o fim do mundo, mas olhando mais para uma questão de que, possivelmente o Sol, com o tempo ele vai realmente queimando aquele gás que ele tem, e um certo momento isso vai acabar. E acabando então, o Sol explodiria e afetaria a Terra, lançando a Terra para longe do lugar que ela está e trazendo realmente um fim do mundo. A gente não crê por aí. Se Deus quiser que o Sol exista eternamente, ele vai existir. Deus ele é poderoso, ele intervém na sua criação. Mas, portanto, nós cremos sim que Cristo vai voltar e que realmente o mundo que a gente conhece hoje, e vamos então dizer assim, essa tecnologia que nós temos hoje, ou dessa estrutura de sociedade que existe hoje, ela vai acabar, ela vai deixar de existir. E olhando então para a profecia de Jesus a respeito da queda de Jerusalém, da derrubada do templo, essa queda de Jerusalém, essa derrubada do templo, ela simboliza o fim do mundo, aquilo que ainda vai acontecer na volta de Jesus. No livro de Mateus, nós temos cerca de 6 grandes sermões de Jesus. O primeiro nós conhecemos, que é o Sermão do Monte, o chamado de Sermão do Monte. Nós temos também depois no capítulo 10, mais um outro sermão. No capítulo 13, mais um outro. No 18, mais um outro. No 23 nós temos aquele bastante conhecido, que é onde Jesus realmente aponta todos os erros, de quem mesmo? Ele aponta os erros dos fariseus. Ele vai dizer a respeito de todas aquelas práticas erradas dos fariseus, aqueles ensinos também que alguns deles não estavam completamente corretos, E no sexto sermão é o sermão profético, do verso 24 até o verso do número 25, e também é um sermão que acontece no Monte das Oliveiras, mas não é aquele do monte lá inicial do livro de Mateus capítulo 6. E esse sermão profético, ele é grande, ele começa no capítulo 24 e termina no capítulo 25, no verso 46. Irmãos queridos, no capítulo 23, Jesus tem um público diferente do público do Mateus
24 e 25. No capítulo 23, Jesus tem como público os discípulos e também as multidões. Mas quando chega no capítulo 24, que é o texto que a gente está analisando, o público que ouve Jesus não é mais um público grande. Não são as multidões, mas sim, apenas os discípulos estão com Jesus. E os discípulos então estavam preocupados com essa questão de quando ia acontecer a queda de Jerusalém, quando ia acontecer a derrubada do templo. E chegando então lá no monte, os discípulos fazem duas perguntas para Jesus. E observe bem isso aí, porque essas duas perguntas, elas vão nos ajudar muito aí a entender essa profecia, essas palavras proféticas de Jesus. Podemos ver essas perguntas no verso 20, ou melhor, 20 não, no verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dizei-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Observe então que são duas perguntas. A primeira pergunta é: quando é que vai acontecer essas coisas? Agora aí, quais coisas? As que estão no verso 1 e 2, ou seja, a derrubada de Jerusalém, a queda de Jerusalém, a destruição do templo. Mas também tem uma segunda pergunta. A segunda pergunta, ela é sobre o fim do mundo, ou a consumação do século e sinal da vinda de Jesus. Olhando melhor a pergunta é: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quais são esses sinais? É interessante que os discípulos perguntou quando é que isso ia acontecer, mas eles pediram sinais da volta de Jesus e sinais da consumação do século, ou seja, do fim do mundo, como o povo aí gosta de dizer. Irmãos queridos, e Cristo então começa a responder essas duas perguntas. Mas como toda profecia não é muito fácil de entender, e existe alguns princípios que são aplicados nas profecias e que dificulta a gente entender, que é principalmente aquela questão de algo apontar para dois acontecimentos. É mais ou menos quando você vê uma montanha e você vê apenas uma montanha. E você acha que ali naquela montanha já termina tudo. Mas quando você chega naquela montanha, ainda existe uma outra montanha e um espaço entre uma montanha e outra. Essa questão então da condensação das profecias. E aqui Jesus então responde dessa maneira. Usando o nosso português no dia a dia, a coisa então fica um pouco misturada para a gente entender, porque ele responde tanto referindo à queda de Jerusalém, como à consumação do século. Ele responde também sobre os sinais da sua vinda. Esses sinais também da vinda de Cristo fica também misturado com essa outra resposta a respeito da queda de Jerusalém e a respeito da destruição do templo. Nós temos aqui o autor dizendo, nesse primeiro tópico, sinal da destruição do mundo, ele diz assim: na resposta de Jesus, dois acontecimentos de grande importância se entrelaçam. Primeiro, o juízo sobre Jerusalém, sua queda e a destruição do templo que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Segundo, o juízo final na consumação da história do mundo. A destruição de Jerusalém simbolizava a destruição do mundo. A queda de Jerusalém foi uma amostra daquilo que acontecerá de maneira extensiva e intensiva no último dia. Falando sobre o juízo de Deus, sobre a rebelde Jerusalém, Jesus declarou: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Pode voltar aí os irmãos que estão com o texto aberto em Mateus 24. Vocês podem voltar um pouquinho no verso 38 do capítulo 23 e vocês vão encontrar essa afirmação: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Casa de quem? Do povo judeu,
principalmente de Jerusalém. No verso 39 ele vai dizer que daquele momento em diante Jerusalém não mais o veria antes que ele voltasse. Verso 39 diz isso. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Sabemos que Jesus, depois desse momento aqui, ainda foi visto, mas não se referia a esse momento, mas se referia ao momento vindouro. Irmãos queridos, Cristo então se referia a essa questão de ficar a casa deserta, referia a Jerusalém, referia ao templo, esse edifício. Esse edifício aí bonito, esse templo, ficava no centro das necessidades espirituais mais urgentes de Israel. Da mesma forma que ficava no centro da parte mais sagrada da cidade santa. De todos os aspectos possíveis, era uma das realidades essenciais da vida do povo de Deus. De forma então que, realmente, o templo de Jerusalém significava muito e muito para o povo de Deus. Significava muito e muito para os sacerdotes. Significava muito e muito para os fariseus. Tanto é que o cristianismo ele floresce, realmente ele cresce ainda muito mais rápido, depois então que o judeu perdeu esse símbolo tão importante da religião deles, que era o templo. Mas o templo realmente deveria deixar de existir, porque não tinha mais sentido realizar sacrifício ali. Isso já havia vindo e estava então fazendo esse sacrifício perfeito em favor de todos. É por isso então que realmente Deus realiza essa situação sobre os judeus, até mesmo porque eles haviam rejeitado a Jesus. Irmãos queridos, essa queda de Jerusalém foi algo bastante difícil, foi algo assim difícil de se passar por ela. Houve muitas mortes, A gente tem, e a gente vai ler daqui a pouco, a respeito de textos tratando sobre a dor daquela situação que os judeus iriam passar por ela. Bem provável que os discípulos, quando tratavam a respeito da queda de Jerusalém, a grande capital de Israel, a derrubada do templo, eles pensavam, poxa, está aí o fim do mundo, o mundo vai acabar aí. Assim diz o nosso autor dessa lição. Podemos supor que os discípulos imaginassem em silêncio e tristeza o cumprimento das palavras de condenação proferida por Jesus. Isso referente à queda de Jerusalém. Finalmente o silêncio foi quebrado. Eles pediram, diz-nos quando sucederão essas coisas. E aí Cristo então começa a responder a partir do verso 3. Nós temos um comentarista, pastor Hendrickson, diz: e a mesma forma em que a pergunta é posta, a justa posição de frases, parece indicar que, ao interpretar as palavras do Mestre, eles entenderam que a queda de Jerusalém, em particular a destruição do templo, significaria o fim do mundo. Jesus irá mostrar que eles estavam em parte equivocados. Haveria um extenso período entre a queda de Jerusalém e o que mesmo? E o fim do mundo, a consumação dos séculos, a volta de Jesus. E esse tempo extenso entre a queda de Jerusalém e a volta de Jesus é o momento que a gente está vivendo. Nós podemos aí pegar 2000 anos e 20, menos 70 anos, que foi o ano em que Jerusalém foi destruída, e vamos aí chegar a quase 2000 anos após, já tem aí quase 2000 anos após a queda de Jerusalém. Esse período extenso que há entre o cumprimento dessa profecia e o cumprimento da profecia referente ao fim do mundo, a consumação do século. Outra palavra aqui do pastor Hendrickson, ele diz: os discípulos não estavam inteiramente errados em pensar
em que a queda de Jerusalém estava envolvida com o fim do mundo. Sabe por quê? Porque a queda de Jerusalém, a destruição do templo, simboliza e nos leva a entender algumas coisas referente ao fim do mundo, referente à volta de Jesus. Assim continua Hendricks. Indubitavelmente, havia conexão entre o juízo a ser executado sobre a nação judaica e o juízo final, no dia da consumação de todas as coisas, sendo que o primeiro era um tipo ou símbolo, prefiguração do fim do mundo na volta de Jesus. Irmãos, vamos então para o segundo tópico, que é sobre a veracidade dessas profecias. Ou melhor, colocamos no singular, veracidade dessa profecia em relação à destruição do templo e à queda de Jerusalém. Irmãos, infelizmente, no dia 6 de agosto do ano 70 depois de Cristo, um general com o nome então de Tito, general romano, finalmente invadiu a cidade de Jerusalém. Mas eu quero que vocês entendam que esse fato é narrado pela história. Havia um judeu com o nome de Flávio José, um grande intelectual da época, que fez então os contatos entre os romanos e os judeus. Aquele contato no sentido de que houvesse um acordo entre o povo judeu e os romanos. Mas espera aí, talvez vocês possam estar perguntando, por que os romanos foram lá então destruir o templo de Jerusalém? Sabe por quê? É porque no ano 69, eles arrumaram um líder, e então eles realmente se colocaram na condição de dizer: olha, romanos, nós não iremos mais servir vocês, nós não iremos mais pagar tributo, nós seremos a partir de hoje uma sociedade livre, seremos então um país, nós queremos a nossa emancipação. E nessa situação então de enfrentar o grande Império Romano, eles não tinham nenhuma chance, Deus não estava com os judeus mais, eles haviam havia rejeitado Jesus, então portanto Deus exerce esse juízo sobre eles, enviando ali os próprios romanos, o exército que ficou em volta de Jerusalém bastante tempo, onde aqueles judeus passaram fome. Joséfo relata essas histórias em cerca de 7 livros, relata toda a agonia desse povo, o sofrimento que esse povo teve. E não foi brincadeira, um sofrimento terrível. Vou até estar lendo aqui uma partezinha, né? Olha só aqui. Joséfo narra as atrocidades ocorridas em Jerusalém. Os melhores amigos tornavam-se inimigos. Quando se procurava conservar a vida, se atracavam uns contra os outros para obter o mínimo bocado. Sabe o que é isso aí? Isso aqui, gente, é aquela questão de o vizinho ali tem comida e você está passando fome, não tem mais comida na sua casa. O vizinho era o seu amigo íntimo, mas agora ele não te dá, ele não te empresta, ele não te dá um pouco da comida que ele tem. Isso é terrível, eles passaram por essa situação. E então, no ano 70, eles conseguiram invadir Jerusalém, derrubar o templo. A primeira coisa que fizeram foi jogar fogo no templo. Joséfo diz assim: quando o templo foi incendiado, os judeus lançavam gritos espantosos, corriam procurando apagá-los e nada mais os obrigava a poupar suas vidas, quando viam desaparecer diante de seus olhos aquele templo que os levava a poupá-las pelo desejo de conservá-lo. Então eles tentaram por tudo apagar o fogo do templo, mas não foi possível, não teve como. Realmente o templo veio então a ser completamente destruído. A casa então, a casa de Jerusalém, o templo, passou então a ser um local deserto, como Jesus diz aqui no verso 38 do capítulo 23. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E realmente ficou. Há uma profecia bem interessante a respeito dessa queda de Jerusalém, é que Jesus, nesse sermão profético, deixou bem claro que quando o exército estivesse em volta de Jerusalém, essas coisas iam acontecer.
E seria coisas terríveis, seria uma angústia, seria muito sofrimento, seria fome por alguns meses, era algo terrível. E sabe o que Cristo diz? Ele diz: olha, vocês, meus discípulos, quando isso acontecer, vocês fujam de Jerusalém. Já viu esse texto? Aquele texto ali, inicialmente, ele não está dizendo a respeito da questão da volta de Jesus, mas está apontando principalmente para esse fato que já cumpriu, que foi então a queda de Jerusalém. Isso já está aqui no segundo tópico, que trata a respeito de um novo começo. E portanto, então, eu convido você para que abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21. Livro de Lucas, capítulo 21. Acompanhe aí comigo em suas casas. É importante você entender esse texto aqui. Lucas capítulo 21, verso 20 ao 24. Aqui a narrativa de Lucas fica mais clara essa questão de Jerusalém. Inclusive o título é esse mesmo, Jerusalém sitiada. Aqui isso aqui não é no fim do mundo, viu, gente? Isso aqui é algo que já aconteceu. É bom termos isso em nossa mente. Diz: quando porém viu de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Qual exército esteve lá então? Os romanos. Verso 21. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança. Então aqui fica bem claro que Deus exerceu vingança, juízo sobre o judeu. Por quê? Porque eles não receberam os profetas, eles mataram profetas, eles não receberam o Filho de Deus, eles crucificaram o Filho de Deus. E aí então continua, vou ler novamente o 22. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Verso 23. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Essa situação aqui, ela é tão terrível, irmãos, que é até difícil de narrar. Infelizmente, exércitos impiedosos, como os romanos, e também no passado os persas, né? Esses exércitos, eles pegavam as grávidas que estavam ali na cidade e matavam todo mundo, criança, velhos, grávidas, e as grávidas então tinham um sofrimento ainda pior, porque a primeira coisa que eles faziam era cortar a barriga da grávida com uma espada, uma espadada, tirava o bebê e matava o bebê na frente da mãe e depois matava a mãe. Então realmente por isso que Cristo diz: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se complete. Jerusalém será pisada por eles. E sabemos então que daquele dia em diante, Jerusalém ficou, vamos dizer, casa vazia. Aí voltaram para lá alguns cristãos, tiveram a permissão para voltar depois de algum tempo. Irmãos queridos, mas não era preciso ficar em Jerusalém, não. Jesus aqui colocou esse ensino, e esse ensino foi obedecido pelos cristãos. Os cristãos daquela época, quando realmente viu o exército lá fora, o que eles fizeram? Pediu permissão para sair. Saíram, fugiram de Jerusalém. Então, os cristãos aqui, os convertidos, seguidores de Jesus, nenhum morreu. Ficou aqui os judeus que não acreditavam que Jesus havia vindo, que não acreditavam que Jesus Cristo era o cumprimento da profecia sobre o Messias, que vinha e de fato veio. Eles não criam nisso. E por isso então tiveram a justa ira de Deus, né? A justa ira de Deus sobre a vida deles, sobre os seus velhos, sobre as suas crianças e sobre as suas grávidas. Realmente algo aí terrível. Diz o nosso terceiro tópico que, ao lembrar as advertências de Cristo, os cristãos fugiram de Jerusalém assim que viram os exércitos romanos cercar a cidade. Eles
se recusaram a lutar contra os romanos e retiraram-se para uma cidade com o nome de Pela, na Transjordânia. Em Pela, permaneceram até que obtiveram permissão dos romanos para retornar às ruínas antigas de Jerusalém. Esse evento sinalizou um claro rompimento entre o cristianismo e o judaísmo. E isso nos leva ao fim do século I. Aí depois, infelizmente, nós sabemos que teve aquelas grandes perseguições de Roma, ou dos romanos, contra os cristãos. Mas aqui nesse momento estava em paz. Irmãos queridos, vemos então que a destruição de Jerusalém e do templo aponta para a destruição do mundo, tá? O apóstolo Pedro nos ensina que os céus que agora existem e a terra estão reservados para o fogo, o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. E também sabemos que até mesmo a natureza, ela espera esse momento então para ser restaurada, porque sabemos que o mundo da forma que ele existe, ele será então destruído, no que diz, vamos dizer, sociedade, tecnologia, o que existe hoje, e Deus então vai fazer isso tudo novo. Podemos dizer em algumas palavras diferentes, que Cristo, Deus, vai restaurar a terra e restaurar os céus. Teremos então novos céus e nova terra. Aonde é que a gente vai ficar nesse momento? O autor aqui faz uma pergunta, é assim, a pergunta é a seguinte: estaremos na eternidade em algum lugar, no espaço, trajando vestes brancas, tocando harpas, cantando hinos, pulando de nuvem em nuvem, Isso após a volta de Jesus e também durante a volta de Jesus? O pastor Huckman nos responde: a Bíblia nos assegura que Deus criará uma nova terra na qual viveremos para o seu louvor em corpos ressurretos e glorificados. Nessa nova terra, portanto, é que esperamos estar na eternidade, desfrutando de suas belezas, explorando seus recursos e utilizando seus tesouros para a glória de Deus. Aguardamos sim a renovação dos céus e da terra, pois toda a criação geme e suporta angústias até agora, certo de que será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Meus queridos, muita gente acha que quando você morre, a pergunta é: onde estão as pessoas que morreram agora? Só estão em 2 lugares, tá? Não vou trabalhar com esse texto, mas fazendo uma resposta rápida e condensada: aqueles que não serviram a Deus, e não tiveram Cristo como Senhor, e fizeram mal, estão nesse momento no inferno, mesmo que em espírito e alma estão no fogo do inferno. Mas aqueles que morreram em Cristo Jesus, servindo a Deus, estão nos céus, reinando juntamente com Jesus. Esse momento então se chama de estado intermediário. Ainda que eles não têm corpos, mas vivem bem. E ainda que não têm corpos, aqueles que foram para o inferno são queimados sim no inferno. E aqueles então que estão com Cristo estão vivendo e reinando com Cristo. Partimos então para a nossa conclusão. A destruição de Jerusalém, cumprida no ano 70 depois de Cristo, foi um acontecimento triste a ponto de o próprio Jesus chorar ao imaginá-lo. Mas cumpre as profecias bíblicas. Logo, certos estamos de que aquele que não puder, aquele que não pode, certo de que estamos de que aquele que não pode mentir, cumprirá todas as profecias. Aprendemos também que a destruição de Jerusalém é um sinal da destruição futura do mundo. No entanto, isso não é o fim. Antes, é um novo começo para os eleitos de Deus, ou seja, a redenção da criação, a instauração do novo céu e da nova terra. No plural, novos céus e nova terra. Irmãos queridos, estejamos então em Cristo, para que na volta de Jesus estejamos com Ele. E para que, se morrermos,
antes da volta de Jesus, estejamos no céu, mesmo que apenas em alma e espírito, mas viveremos então com Ele até a volta dele, e até esse momento então, quando vai instaurar novos céus e nova terra, e aí então viveremos plenamente a nossa vida juntamente com Cristo, de maneira pessoal e física. Que Deus nos abençoe. Meu irmão, minha irmã, que está aí em suas casas, obrigado por ter nos acompanhado nesse culto, e avisamos, nós teremos então um culto